Olá você, telespectador. Olá você, telespectadora da TV Cultura. A partir de agora você acompanha Opinião Litoral, edição desta segunda-feira, 18 de março de 2024. Vão participar analisando as notícias e principalmente as questões relativas à Receita Federal com você nessa segunda-feira. A Cris Aragoni, que é executiva do mercado automotivo, e o Elias Carneiro, que é auditor fiscal, presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais aqui na Baixada Santista. Todo mundo fala, Elias, que o brasileiro deixa tudo para a última hora, mas mais de 2 milhões de brasileiros já entregaram a declaração de renda desse ano, que o prazo vai até 31 de maio, a gente está em março ainda. Como que foi isso aí? Bom, inicialmente boa tarde, agradecer a presença da minha amiga Cristina, muito bom estar aqui com você, ao Paulo, meu grande amigo de muitos anos. E na realidade a Receita ela é uma instituição extremamente programática. Nós temos aí o imposto de renda nosso praticamente há mais de 20 anos que não é mexido. Tem alguns ajustes pontuais. E a sociedade, através da tecnologia que nós disponibilizamos, pela declaração via internet, e hoje muito mais com uma declaração pré-preenchida, a Receita Federal consegue entrar nos lares com muita agilidade, e aquelas pessoas que entregam as declarações com antecedência acabam tendo prioridade nas instituições. Então isso é um atrativo natural para que as pessoas agilizem. E hoje está tudo muito fácil, você retirar os documentos necessários para basear a tua declaração. A declaração em si é muito simples, o próprio sistema hoje já praticamente faz a declaração para você. Talvez esse seja o grande facilitador que nós temos hoje, que está fazendo com que os contribuintes estejam agilizando a entrega. Ficou mais fácil mesmo, Cris? Ficou mais fácil. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde à nossa audiência. O Elias ele foi muito preciso. Realmente a tecnologia facilitou também, a nossa convivência com o governo em todas as esferas. Você entra lá, aperta um botãozinho, você entra no ambiente da Receita Federal ou algum outro órgão público e realmente a tecnologia a serviço da população facilitou de verdade. Eu não faço meu imposto de renda, o marido que cuida disso, ele que faz, mas ele sempre fala, foi bem fácil, eu fiz, o imposto de renda está pronto, vai receber tanto, tem que pagar tanto. Enfim, ele foi na mosca, Paulo. A tecnologia facilitou, então a turma é muito didático, O sistema, ele ensina você a preencher. O preenchimento de lacunas, você sobe os PDFs comprobatórios das evidências que ali você está dizendo, recibos de médicos, de escola, etc. Você sobe as evidências através do PDF, sobe os arquivos muito facilmente. Com certeza, a própria Receita Federal tem ali uma inteligência artificial que lê esses arquivos, que tem a leitura e, enfim, fica fácil para todo mundo. Agora, você sabe que é interessante, aproveitando o gancho da Cris, me permite chamar assim? Cris, claro. O sistema hoje ele é tão perfeito, o Paulo, que chega praticamente, eu digo que ele é quase perfeito, vamos dizer assim. A ponto de que se a pessoa cai na malha, e, hipoteticamente, a minha restituição está demorando para sair, você consegue entrar na própria declaração tua, depois dela processada, e se tiver alguma inconsistência, o próprio sistema te avisa, olha, tem um recibo médico de tal médico que não está fechando com o declarado pelo médico. Quer dizer, então o sistema permite hoje que você faça a correção de tal maneira que a interferência humana dos servidores da Receita é a menor possível e o contribuinte possa resolver as questões com o leão. Isso é o mais importante. Quer dizer, hoje, dificilmente o contribuinte tem problema de não solução das suas questões perante o imposto de renda. Agora, você falou que também ficou mais fácil obter os documentos que você precisa apresentar. Por quê? Bom, primeiro que as próprias fontes pagadoras hoje, por questões legais, ela tem data para disponibilizar para o seu contribuinte. Por exemplo, plano de saúde. O plano de saúde você entra, a própria operadora vai estar lá disponível no site a tua informação de quanto você pagou de plano de saúde, quanto você pagou de médico, odontologia, etc, etc. Educação, está tudo lá no sistema, é obrigado por lei. Então você entra lá, como disse bem a Cristina, busca em PDF e esta declaração, inclusive, já está na pré-preenchida.
Quando um plano de saúde fornece para você a tua informação de quanto você pagou no ano de 2023, por exemplo, isso já está na pré-preenchida. Eu tenho certeza que dentro de 3 a 4 anos você não vai mais fazer declaração. A declaração vai vir totalmente pronta, você só vai dar o ok. Hoje é praticamente assim, né? As pessoas que são Solgov, Ouro ou Prata já tem a pré-preenchida, você entra, faz os ajustes, dá o ok e vai embora. Então a ingerência humana está cada dia menor. Nas empresas também. Você citou pessoas ouro, prata? São as pessoas que hoje estão no Solgov como perfil ouro ou prata. A ideia... Quais são essas? Eu realmente não sei como é que se define o ouro ou prata. Eu, por exemplo, sou ouro. Deduzo eu que eu seja ouro, porque como eu sou servidor público federal, né, eu acho que nós temos esse status, até porque faz parte do governo. Mas eu vou observar como é que se chega a ouro ou prata. Acredito eu que esteja envolvido nisso aquelas pessoas que mantêm o seu cadastro atualizado no seu Gov. Eu acho que é isso que é a grande ideia do governo. É o aplicativo gov.br. Você tem um aplicativo, eu sou CLT. Então eu tenho o meu aplicativo e o que eu faço? Eu monitoro os depósitos de fundo de garantia, eu vou monitorando se está tudo certinho, trabalho numa empresa muito correta, tudo absolutamente feito de maneira em dia, e eu vou lá, eu pego, fico olhando quanto que eu tenho de saldo, o meu INSS também, você pode acessar o seu INSS, fazer a simulação de quando você irá se aposentar também pelo gov.br. Então tem uma série de serviços ao contribuinte, ao cidadão, que realmente é muito, muito interessante. Inclusive até a questão da vacina, se você entrar no seu sim, da vacina. Todas as vacinas que você toma, inclusive em clínicas particulares, está lá no seu Gov. Na vacina, no Chile, quando eu desembarquei no Chile, eu imprimi, mas eles queriam um arquivo PDF. Eu na hora entrei no gov.br, tinha lá as doses da vacina. E estava tudo certinho em dia, porque eu já entrei no meu e não constava uma das vacinas que eu tinha tomado. O meu estava tudo certinho, tudo absolutamente correto. Agora, Elias, se por um lado evoluiu muito, ficou muito perfeito, como você disse, esse modelo, essa maneira de fazer a declaração, por outro lado, aquele embaço para reajustar as alíquotas, as faixas de renda, isso está bem longe da perfeição ainda, né? Então, Paulo, você, como poucos, já conversou comigo várias vezes esse assunto, né? Começou lá atrás com o Fernando Henrique Cardoso, essa mania de deixar, né? Faz a correção. 30 anos, né? Nós temos hoje com uma defasagem em torno de 145%. Né? Na realidade, o governo federal expropria da sociedade todo ano um percentual. Este governo que está aí, ele tem um compromisso, né, de botar a faixa de isenção de imposto de renda a R$5.000. É o compromisso dele ao final do governo. Realmente ele tem feito pequenas correções. Hoje a faixa de isenção subiu para 2 salários mínimos. Subiu para 2 salários mínimos, o que é um absurdo. Né? Muito. E nós temos que saber separar aqui. Uma coisa, nós estamos falando até... O certo seria de 10 para baixo não pagar, né, Paulo? Até uns minutos atrás, nós estávamos falando de sistemas da Receita Federal. Sim. Agora nós estamos falando de política. De tributação. São coisas distintas. Né? Você conhece muito bem a nossa história. Nós somos críticos contumazes dos governos de plantão pela ausência de tributação em barcos, embarcações, que agora vai ser corrigido pela reforma da tributária, né? Existe o compromisso do Congresso. Os ricos riquíssimos têm vários subterfúgios para não pagar, e o CLT não tem como estar lá no olerite. E aí a outra briga que nós temos muito grande é pela correção para corrigir distorções que só o Brasil tem. O Brasil, ele está na distribuição do índice de Gini, que é o índice que mede distribuição de renda no mundo. O Brasil está entre os 10 piores, é o 4º pior país do mundo em distribuição de renda. Sendo a 9ª economia. Olha, ele foi assim, perfeito. Então você, no índice de Gini, que você precifica, vamos dizer assim, a distribuição, você põe um número na distribuição de renda no mundo, nós estamos entre os 10 piores. Em contrapartida, nós estamos entre os 10 melhores, sendo a 9ª economia do mundo. Então, um país muito rico, na mão a grana, cadê a grana? Né? Onde está a grana? A grana
não é bem distribuída pela população, uma mazela realmente. Se você pegar os 10% do patrimônio que declara imposto de renda, eles detêm 90% do patrimônio declarado no país. Mas é um país que concentra muita renda. Sim. E uma das maneiras de distribuir renda é mexer na tabela de imposto de renda. Eu tenho vergonha de falar, enquanto cidadão brasileiro, que quem está isento é até 2 salários mínimos. 2 salários mínimos é 2.000 e quantos reais? Não é renda nenhuma, é Não é subsistência. renda, não é renda. Quanto é, quer dizer, Né? Não é o renda. imposto de renda não podia focar essas pessoas, né? Nós temos que focar aqueles grandes patrimônios, né? O que também não é crime ter patrimônio. Não. Tá? Eu Ganhar acho que dinheiro faz parte, honestamente. honestamente faz parte. Agora tem que dar sua parcela significativa para a sociedade, não como hoje é. Né? Hoje quem ganha muito no Brasil paga menos imposto do que aquele que ganha menos. Agora, Elias, teve uma notícia que a gente comentou aqui no começo do ano que eu achei muito curiosa, que foi uma carta aberta às autoridades reunidas no Fórum Econômico Internacional de 250 super ricos dizendo: nós queremos pagar mais imposto para melhorar a qualidade de vida. Será que é consciência pesada dos Você caras? viu essa notícia? Eu vi, agora do discurso... Tinha um brasileiro, né? Sim, tudo bem, ô Paulo, do discurso para a prática tem uma distância muito Sim. grande. As pessoas vão lá, fazem o discurso bonito, que todo mundo quer ouvir, e na realidade, na hora de aplicar, não se faz nada. Essa Não, é a eu grande acho verdade. engraçado o Fórum Mundial, todo mundo falando de sustentabilidade e de diminuição das emissões, e eles estavam todos de jatinho. Olha, o jatinho dos veículos que nos levam para lá e para cá são os que mais poluem. É verdade. Aliás, esse assunto é um assunto que me choca, né? Porque o país, quanto mais subdesenvolvido, mais jatinhos Mais particulares jatinho eles tem, usam, mais né? jatinho tem. Em vez de voar com um avião de carreira. A Que seria o frota de correto. helicópteros de São Paulo. É maior a do segunda mundo. maior do mundo, só Perde, perde acho que para Nova Nova York. York. Nova York, Só exatamente. perde. E seremos os maiores do mundo no carro voador, porque a Embraer já tem aí uma encomenda, mais ou menos, de encomenda 3.000 unidades. Eu só queria esclarecer um dado, que quando a gente fala que o Brasil é o 4º pior país do mundo no índice de Gini, de 176 países, vamos deixar bem claro. Né? O pior país do mundo em distribuição de renda é a África do Sul. Aí o Brasil está chegando perto, infelizmente. O brasileiro que subscreveu essa carta de 250 muito ricos que querem pagar mais impostos é um empresário chamado João Paulo Pacífico, o único brasileiro lá. A Receita já foi lá bater na porta dele. Você quer pagar mais imposto Então, mesmo? é um nome desconhecido, hein, João Paulo Pacífico. Olha lá, ninguém nem conhece, tá cheio de bilionários aí. Deixa eu aproveitar a deixa sua, Paulo, vamos deixar bem claro, a Receita Federal, ela aplica a norma, né? Ela não faz a norma de imposto de renda. A norma de imposto de renda é feita pelo Congresso Nacional. Claro que os técnicos da Receita Federal dão um balizamento técnico ao Congresso Nacional. Mas quem efetivamente faz a norma, a legislação é o Congresso Nacional. Nós somos aplicadores do que determina a legislação. Isso é importante esclarecer. Ele é diretor CEO do Grupo Gaia de Investimentos, o João Paulo Pacífico. E ao lado dele tem a herdeira da Disney, herdeira da Pfizer, né? Nomes assim de impérios econômicos do mundo. O Opinião Litoral para um intervalo, é bem rapidinho, fica com a gente. Voltando com a Opinião Litoral desta segunda-feira, a gente tem como comentarista a Cris Aragoni, que é executiva do mercado automotivo, e a gente recebe com muito prazer o presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais na Baixada Santista, Elias Carneiro. A gente registra com pesar, nessa segunda-feira, a morte no final de semana do radialista Beni Coquito, aos 60 anos, grande sucesso profissional e palestrante com temas espiritualistas. Deixa saudade o Beni Coquito, que morreu de câncer aos 60 anos. Elias, você falou que o imposto é uma maneira de melhorar a distribuição de renda, que é muito ruim no Brasil, é um dos países com maior desigualdade social. Há exemplos claros disso, né? Não na renda diretamente, mas um
uma redistribuição tributária que achei muito interessante foi do Fernando Henrique Cardoso, o mesmo que congelou as alíquotas, né, do imposto de renda, que veio com essa moda, que é aquela do Fundef, em que os estados e municípios colaboram para um fundo para a educação pelo que arrecadam, mas a distribuição é pelo número de alunos e não. Isso é um modelo de redistribuição tributária e mecanismos desse tipo podem ser adotados também no sistema tributário, né? Olha, Paulo, a gente quando está no berço acadêmico, né, quando nós vamos dar aula, a gente ensina que o país é um grande condomínio, né, onde você tem as pessoas pagando o condomínio e o síndico administrando o gasto do condomínio. Né? O problema do Brasil não está só na arrecadação. O Brasil tem um problema muito grave da má distribuição desse dinheiro. Né? Então, eu sempre digo, não adianta a gente arrecadar e gastar errado o Estado. Então, esse equilíbrio é muito importante. Todas as fontes que você tenha de bom gasto de distribuição de renda, aquela renda que você tira da sociedade e volta para ela, é muito importante. A educação, sem dúvida nenhuma, está dentro desse esteio maior. Lamento que o Brasil hoje esteja gastando muito dinheiro com segurança pública. Isso é um desvio do Estado que nós estamos tentando corrigir o grande problema da insegurança que o país vive. O ideal seria que investíssemos mais em educação. Agora, repito, há de se separar a arrecadação dos gastos. Essa questão do Fundef que você fala é um grande exemplo. Investimento em educação. Agora, tem que ver qual é o critério para se investir em educação. Essa questão precisa voltar à pauta urgentemente para que o país possa voltar a investir, principalmente nas escolas de base, para essas crianças que estão aí na rua, muitas vezes na esquina, vendendo bala para levar para casa o dinheiro. Nós temos que corrigir essa questão. Tem algumas reflexões que é importante a gente fazer coletivamente no Brasil, né? Porque o dinheiro, como disse o Elias, que é investido em educação, ele vai ser poupado em segurança pública depois, em presídio, em polícia. Assim como os recursos que são investidos no esporte, eles vão ser recuperados depois com menos atendimento à saúde, porque vai ser uma população mais saudável, né? Paulo, eu vou falar uma coisa. A pobreza no Brasil ela é fabricada. Existe uma fábrica de pobreza. O Elias ele começou com o índice de Gini e realmente ali nós estarmos entre os 5, 10 piores do mundo é uma vergonha absoluta frente ao país rico que nós somos. Somos um país rico, temos indústria, temos comércio, temos agricultura, então é um país que exporta muito, com uma arrecadação trilionária. O Brasil, a gente está falando em alguma coisa aí de 10 tri, né? Porque são 2,5 tri de dólares, mais ou menos 10 tri. É dinheiro que não acaba mais. Então é um dinheiro mal gasto, mal gasto. Poderíamos já ter resolvido a questão da educação há muitos anos. Nós já poderíamos ter resolvido. Talvez a tecnologia nos salve, porque as estruturas, as grandes estruturas de escolas pelo Brasil inteiro talvez não sejam mais necessárias com o advento de aulas online. Enfim, isso é uma outra discussão. Mas é um país que arrecada muito, tem uma arrecadação assim violenta, o imposto de renda há 30 anos sem ser reajustado, então existe uma carga tributária para o setor produtivo muito grande e uma malversação do dinheiro público em todas as esferas. Eu sempre falo, o governo não gera riqueza. Quem gera riqueza é a sociedade. A sociedade produz, todos nós, todos os CPFs que estão aí acordando cedo, pegando o ônibus, indo tomar cafezinho na padaria, comprando ali o pãozinho, o leite, todos nós fazemos a economia girar e nós criamos a receita, nós produzimos a riqueza. E o síndico, que é o que o professor Elias falou, o síndico pega essa grana e vai administra muito mal, administra de forma irresponsável. Cadê o bom gestor? Vamos lá, pessoal, nós temos aí 5.000 municípios, prefeitos, governadores, executivos federais.
Nós precisamos de bons gestores, de pessoas responsáveis para gerir essa grana, que é uma grana preta, que poderia já ter resolvido a maioria das mazelas brasileiras. Mas não, a gente entra ano, sai ano, estamos sempre a uma repetição monótona dos desgastes brasileiros. É mais ou menos isso. O gasto no Brasil, como a Cris colocou, ele é feito de maneira muito irresponsável. Apesar de nós termos vários órgãos que controlam, e há de se reconhecer que o Brasil melhorou nesses controles, né, principalmente através dos tribunais de contas, nós temos incoerências muito grandes. Por exemplo, eu estive recentemente em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú é uma cidade e Camboriú é outra. Eles estão juntos. Na realidade, são dois municípios distintos. Ou seja, uma estrutura pública distinta. Olha o custo disso para o país. E como esse exemplo que eu estou dando, tem outros por aí afora. Lindóia e Águas de Lindóia, né? Isso é um absurdo, né? É Câmara de Vereadores, prefeito, assessores, enfim. Fica uma máquina muito pesada. Mas eu queria chamar uma reflexão muito importante, Paulo. No Brasil, a gente fala que paga muito imposto. Não é verdade. Eu já te disse aqui, estatisticamente, que o Brasil, em termos mundiais, ele está mediano na carga tributária. Nós pagamos em torno de 36% a 37% do PIB. Não é muito. Os países evoluídos pagam 45% a 50%. Mas aí vem uma questão. É o retorno. Aí vem uma questão. E o retorno? Primeira questão, qual é o retorno que nós temos? Segunda questão, quem paga essa carga tributária? Aí vem o grande problema do Brasil. De 100% que nós arrecadamos de tributos no Brasil, entre município, estado e União, 70% são tributos indiretos. São aqueles impostos que estão dentro do produto que você vai consumir que você não sabe. Por exemplo, uma lata de óleo. Isso. Quer dizer, naquele tributo que tem dentro da lata de óleo, você não sabe qual é. Ele não vê você, ele vê o produto. E deveria ser o contrário, deveria ser o tributo direto, que no Brasil representa 30%, que o melhor deles é o imposto de renda. E eu sou um crítico muito da reforma tributária, porque ele não mexe na tributação direta. Isso que eu ia perguntar, professor Elias, a reforma tributária, ela corrigiu essa distorção? Não, ela não mexe nessa questão. A grande crítica que eu faço à última reforma tributária aprovada no Congresso Nacional é porque ela só trabalhou a tributação indireta, praticamente. Ela vem muito pouco na tributação direta, principalmente sobre patrimônio e renda. Agora, Elias, muito pouco. O ex-deputado Gastone Rigg, que era de Santos, ele dizia que essa carga tributária que você citou, 36% a 37%, ela é irreal para a maioria do país, porque quem paga imposto, em função de quem sonega, paga muito mais do que 36% ou 37%. É verdade isso? É verdade. Eu digo que nós temos a pirâmide invertida. Né? A pirâmide brasileira deveria ser assim, né? Começar pouco, de quem tem muito pouco, e chegar lá em cima e cobrar bastante. A nossa é invertida. Paga-se muito quem tem pouco e lá em cima paga-se pouco. E tem muita sonegação também? Olha, a sonegação, existe um dado estatístico que eu não posso confirmar, é que para cada um arrecadado você teria 0,8 sonegado. Isso são hipóteses que ninguém pode confirmar. E eu não seria leviano de falar que existe. O que eu posso afirmar... Mas hoje em dia, com a movimentação bancária, é mais difícil, O que eu posso te afirmar, que a sonegação está diminuindo cada dia mais. Isso eu não tenho dúvida. Sim. Os sistemas estão tão perfeitos, principalmente com as moedas digitais, que está acabando o papel moeda. Hoje é difícil você achar alguém que tenha dinheiro na carteira. Hoje é tudo virtual. Com as transações virtuais, o cerco está se fechando cada dia mais e a sonegação, eu não tenho dúvida que vai diminuir. Nós vamos chegar a praticamente 0% dentro desses próximos 5 anos. O que nós temos que também melhorar é o processo de punição para aquele que sonega, que no Brasil é muito lento. O Brasil prende em torno de 1 a 2 pessoas por ano por sonegação fiscal. Nos Estados Unidos, prende em torno de 6 mil por ano. Lá, se você sonegar, principalmente o tributo que é pago indireto quando você compra o produto, que aqui nós chamamos de IVA, né? Lá, se o empresário não repassar para o cofre público, é prisão no segundo dia que ele não repassar, porque ele já descontou da fonte que comprou o produto. No Brasil, infelizmente, esse processo é muito lento. O Opinião Litoral para mais um intervalo e volta já para o último bloco. Fica com a gente.
Voltando para o último bloco do Opinião Litoral, desta segunda-feira, o Elias Carneiro, auditor fiscal, a Cris Aragoni, executiva do mercado automotivo, estão aqui discutindo as notícias, as situações com você. Cris, se o carro tivesse menos imposto, ele podia ser muito mais barato? Explica para o Elias. Poderia, né? 40%, professor? Em torno de 42%. 42%. Então, se você paga 100 mil, 42% do preço final? Do preço final, porque quando você coloca IPI, ICMS... Sabe quando a gente vê que o carro é caro pra caramba? A pessoa que tem isenção, tem portadores, né? Portadores de necessidades especiais, tem isenção de IPI e ICMS até um certo valor de veículo. Então, aquele veículo que custaria normalmente 120 mil, que é o teto, né, para receber essas isenções, ele vai para mais ou menos 72. Então, ali você vê realmente o quanto temos de carga tributária agregada ao valor do automóvel. E daí, uma outra coisa, como é uma grande cadeia, então ela está também distribuída, essa inserção de impostos em todas as cadeias, porque a cadeia automotiva, ela movimenta uma série de outras variáveis da economia. Então, é o cara da borracha, é o cara do sistema eletrônico, é o cara do design, enfim, é o cara do acessórios, tapeceiro, mecânico, enfim. É uma grande cadeia, uma grande teia da distribuição de veículos, e daí nós entraremos no que o professor falou. Você tem aquele imposto, você tem o imposto do produto, do veículo, depois você tem o imposto de tudo agregado. E mais, você vai ter o imposto de serviço também. Porque quando você, cliente do Grupo Acta, vai lá fazer a revisão, nós pagamos imposto. Nós pagamos o imposto para a prefeitura, o imposto de serviço, eu emito a nota para o professor, eu vou ali ser tributado na nota que eu emito para o professor. Então, lógico, o professor também vai pagar o imposto de serviço que é oferecido dentro de qualquer estabelecimento comercial. Então, é imposto para todo lado. Agora, você sabe, Cris, as pessoas não conseguem entender, até porque o assunto tributação é um assunto muito pesado. É chato, né? É difícil. Eu, quando colocava para dar aula de sexta-feira, tributação, eu desistia. Não dá. Não segurar ninguém. O aluno numa sexta-feira em aula. À noite. Já é difícil. À noite. Ainda falar ninguém. de tributação, que é um assunto que eu aprendi a dominar até por dever de ofício. Sim. Mexo com isso há 40 anos, mas eu entendo que é difícil. Vai ir todo mundo embora, você vai ficar dando aula para moça? Para 2, 3 lá e olhe lá. Aí vem a pergunta, né? Por que é alta tributação sobre veículo? Nós temos duas explicações lógicas. Primeiro, que o veículo, para muitos, é considerado supérfluo. Não estou dizendo que é o que eu penso. Segundo, é mais fácil você tributar a 5, 6, 10 indústrias automobilísticas, ou é mais fácil você tributar individualmente lá atrás quem compra o carro? Claro que não, é mais fácil tributar as indústrias automobilísticas. Então nós, no Brasil, para simplificar a tributação, adotamos fazer o quê? Tributar quem? Quanto menos contribuinte, que na realidade o contribuinte é quem compra o carro, essa é a verdade, porque é repassado o custo, mas quanto menos contribuinte que tem a obrigação de reter o tributo ou fazer o pagamento, é melhor que você ficar controlando mais contribuintes. Por isso que ocorre da tributação no veículo ser alta, porque é muito fácil você tributar os veículos. Aí viria a pergunta para mim, bom, tudo bem, então desonera a tributação na pessoa física. É o que eu acho que se deveria fazer. Né? E acaba ocorrendo de vez em quando. Repito, para os grandes capitais no Brasil, os grandes patrimônios pagam muito pouco imposto. O que você diz é mais ou menos o que acontece com as cervejarias, né? Tem um medidor de vazão na produção e a cervejaria paga pela produção. Ali, tecnicamente, é um pouco diferente, mas o raciocínio financeiro é igual. É o mesmo. Você chama tributação por substituição. É assim na indústria de tintas, é assim na indústria pneumática, é assim na indústria de bebida alcoólica. Você tributa, né, é assim no combustível, você Sim. tributa lá atrás. Sim. Faz por substituição. Você faz um prognóstico da receita, das operações de valores e faz a tributação antecipada. Agora, Elias, eu ia perguntar para você o seguinte. O contribuinte que ainda não entregou a declaração, que está se preparando, ele deve tomar cuidado com o site, aplicativo falso de... Olha,
pirata de ajudar na declaração? Eu até vou pedir aqui, me socorrer da Cristina, que ela também é contribuinte, ela também faz declaração. Né? O crime no Brasil... Ela falou que não é ela que faz, que é o marido dela Não, que mas faz. de qualquer jeito ela tem que acompanhar, né? Sim, É ele sim. que lava a louça também na sua casa? E ele lava. Então, o que acontece? Como todo problema que o país vive, né, de falsos sites. Né? Todo país, não, em todos... O contribuinte, sim, né, ele tem que tomar cuidado. Ele tem que tomar cuidado, ele tem que acessar. A Receita Sim. Federal não manda e-mail para ninguém. Não. Receita Federal não telefona. Né? Como os Gente, outros órgãos públicos. a quantidade de fraudes que nós temos de boletos falsos é assim, é inacreditável. Você que vai pagar qualquer conta, o ideal é que você pague pelo aplicativo do seu celular. Você tem um banco, você vai lá e vai validar o boleto que você tem em mãos, porque se ele está no seu CPF, ele apareceu lá no DDA. Vai no seu DDA, porque o boleto endereçado vai estar endereçado ao seu CPF. É muito importante você, antes de pagar um boleto, olhar o beneficiário, se é aquela instituição mesmo, o beneficiário, às vezes até conferir o CNPJ. Nunca, em hipótese alguma, vá no Google e coloque Banco BV. Nunca, não faça isso, porque você será direcionado já à primeira página que lá aparecerá, vai ser uma página falsa. Essa página falsa, você vai colocar lá o seu CPF, eles vão mandar no seu celular um boleto falso e você vai pagar um boleto falso achando que é verdadeiro, porque a página é clonada, é exatamente a mesma página do banco. Só Paulo, me perdoe, só para aproveitar o gancho, aí você poderia perguntar para mim, como é que o contribuinte pode saber se aquele site que ele está acessando e fez a declaração é verdadeiro? Quando ele terminar a declaração, vai vir um recibo, com o número do recibo, a hora e o dia que foi enviado. Você vai lá, depois de 3, 4 dias, aquela declaração tua já vai estar processada. Na mesma hora, você entra no site da Receita, faz o teu cadastro, vão te dar uma senha, você vai entrar lá, tua declaração vai estar lá. Ou vai estar escrito em análise ou em processamento. Você tem lá a confirmação dela, que ali é verdadeiro. Agora, Elias, para terminar, a gente teve vocês tiveram, auditores fiscais, também técnicos da Receita Federal, uma novela mexicana aí que começou em 2016, quando foi aprovada uma lei que regulamentava a remuneração de vocês com produtividade. Ainda era governo Dilma Rousseff, não era ali? Fim do governo Dilma. Fim do governo Dilma, antes do impeachment. Aí, 2017, 18, 19, 20, Temer, Bolsonaro, acabou essa novela? Olha, eu digo que ela acabou temporariamente. O governo federal fez um acordo conosco há cerca de 1 mês e meio atrás, onde ele... Pelo menos vocês tiveram com quem conversar, porque antes não tinha nem com quem conversar. Eu sempre reconheci isso, que pelo menos com esse governo, sempre tivemos a porta aberta. Reunimos com o ministro da Fazenda durante 5, 6 vezes, quando nos outros governos era muito difícil reunir, e raramente reunir, inclusive. Quem dirá tirar algum compromisso. O governo fez uma proposta para nós assinamos um acordo, uma parte do compromisso ele já cumpriu, ainda que seja um compromisso pequeno para nós. O que ele se dispõe é 24, 25 e 26. Em 2026, sim, ele vem cumprir integralmente o compromisso que ele assumiu conosco. E nós estamos acreditando, não tem motivo para não acreditar que deixará de ser cumprido. O presidente Lula assinou um decreto, está em vigência, cumpriu o combinado, vamos aguardar. Não foi um bom acordo? Não foi o melhor acordo. Nós temos algumas questões pontuais muito ruins. Por exemplo, o descaso com que é tratado o aposentado e o pensionista. Isso nos preocupa muito. Mas foi o que nós conseguimos avançar com a atual Não governo. foi uma novela com final feliz, então? Não foi. Se eu te falar que atendeu nós plenamente, não é verdade. Nós estamos cansados, como você bem colocou, um processo que vinha há quase 8 anos, desgastante, né? Movimento em cima, mobilização em cima de mobilização. A última vez que eu vim aqui, nós estávamos em mobilização, viagens, custos, né? Mas foi o que nós conseguimos avançar com o governo. Agora nós temos uma próxima etapa, que mexa na questão dos aposentados e pensionistas, porque com o histórico nosso, desde o governo Fernando Henrique, é péssimo. O aposentado e pensionista assim, tem sido tratado em segundo plano.
Com isso, chegamos ao final da edição desta segunda-feira do Opinião Litoral, a primeira dessa semana. A gente recebeu com muito prazer aqui a Cris Aragoni, que é executiva do mercado automotivo, o Elias Carneiro, que é presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais aqui na Baixada Santista. Contamos com o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecemos principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima semana para você que você merece.